Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 24 de janeiro de 2025 e sextou de um jeitinho todo especial com esse nosso querido Fernando Lero Haddad, né? Desmentindo ontem o que ele chamou de boataria sobre subsídios para baixar o preço dos alimentos, né? Ele disse que não tem nada disso, que já aprovamos uma reforma tributária que isenta todos os produtos da cesta básica, inclusive uma super cesta básica, segundo ele, tem até mais produtos do que antes, isentos, e tá tudo bem, né? Porque lá em 2030 ficará tudo isento quando a reforma tributária estiver funcionando, né? Quando esse novo tributo estiver funcionando a pleno vapor, né? Não sei se é 2030, acho que é 2028, se não me falha a memória. Mas é daqui a alguns anos, né? Você não precisa se preocupar com a inflação dos alimentos agora, porque daqui a alguns anos isso tudo será resolvido. Mas o que mais preocupa, na verdade, é como o ministro está tratando esse tipo de coisa e a falta de clareza que ou ele não, né, falta para ele explicar ou para ele entender qual é o problema, né? Hoje dá para resumir o que o ministro está pensando e se for a visão do governo é bastante estranho, mas eu acho que não é, porque o Rui Costa tem aparecido cada vez mais à frente dos temas econômicos. Hoje o Lula se reúne com o Rui Costa e com o Haddad para falar sobre o assunto. Você vê que não é o ministro da Fazenda que está tocando isso, e sim o ministro da Casa Civil, o nosso querido Rui Costa, né? Mas eu dizia que tem duas coisas que o Haddad está fazendo para explicar o problema da inflação de alimentos, que, para lembrar vocês, fechou em 7,69 ano passado, né? O IPCA de alimentos e bebidas é muito acima do que foi o IPCA Shake, que fechou ali no caso um pouquinho acima de 4,5%. Então, as duas vertentes de defesa e de planejamento e estratégia do nosso querido Fernando Lero Haddad são orações para São Pedro e a culpa é do Banco Central do Campos Neto. Eu vou explicar isso para vocês agora. Na defesa dele ontem, quando foi interpelado aí pelos jornalistas no final do dia, porque durante o dia o mercado sofreu um estresse aí com juros abrindo em função dessa boataria, segundo palavras de Fernando Haddad, né, em função dessa informação de que para mim era um balão de ensaio mesmo, um teste que o governo estava fazendo. Uma fonte da Fazenda disse no começo da tarde, se não me falha a memória, que o governo pretendia fazer alguns subsídios para os alimentos para baixar o preço, o que vai, obviamente, na contramão aí de todo esse esforço, não, né? Dessa expectativa de que vá haver um esforço de redução das despesas, né, dos gastos. E aí isso acabou pressionando aí principalmente os juros. O juro futuro voltou a subir ontem, está aí na casa dos 15%, o juro terminal, dependendo de com quem você fala, está entre 15% e 16%, né, a Selic terminal. Mas o Haddad falou que isso não tem nada a ver, e o que eles estão fazendo, e também não tem nada a ver, ele não falou isso, o Haddad, mas mais cedo o Rui Costa já tinha falado que a história de abandonar ou ampliar a data de validade dos produtos não está em jogo, não está sendo conversada ainda, mas sim uma regulamentação aí de um decreto antigo de lá de 2021, que depois foi renovado em 2023, que sobre para regulamentar a portabilidade dos valores de vale alimentação e vale refeição. E aí tem algumas coisas interessantes. Eu já vou falar o negócio do São Pedro, tá?
Mas antes, é só para a gente contextualizar isso bem, tem esse decreto, mas falta a regulamentação desse decreto, que é do Ministério do Trabalho e Emprego, que deveria ter feito, e passa pelo Banco Central e passa também pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, cujos responsáveis são Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Banco Central. Vocês vão lembrar que o Roberto Campos Neto, quando era presidente do Banco Central, sempre falou que o Banco Central nem deveria estar, na opinião dele, nesse conselho, nesse colegiado, porque ele acha que, como o Banco Central é o executor das decisões desse colegiado, ele não deveria discutir o que deve ou não ser feito, porque ele teria um conflito de interesse óbvio, né? Mas, de qualquer maneira, então, passa por esses órgãos e ninguém fez nada ainda. O Ministério do Trabalho e Emprego não fez nada, o CMN também não propôs nada e, consequentemente, o Banco Central também não fez nada, porque ele precisa das orientações do CMN. Mas qual foi a resposta do Haddad ontem? Não, a gente precisa regulamentar isso, porque isso não foi feito até o fim da gestão passada do Banco Central. Né? Então a culpa é de novo do Roberto Campos Neto, que é o malvado favorito da Fazenda. Mas o Haddad falou que não tem problema, que apesar disso, eu já vou explicar por que isso não vai funcionar, né? Para começar por aqui, não vai funcionar, e por que isso é uma cortina de fumaça também. Porque, na verdade, o Haddad falou assim, olha, mas apesar disso tudo que a gente vai estar pensando aí para a regulamentação, que ele acha, tirou um número da cartola dele, ele acha que isso pode ajudar a baixar o preço dos alimentos em 1,5% a 3%. Apesar disso tudo, a gente acha o mais importante é a oferta de alimentos, né? E a oferta de alimentos, segundo ele, e obviamente está ligada à safra, e a safra deve ser recorde esse ano, então o preço dos alimentos deve cair, certo? Certo. Se o Brasil fosse sozinho no mundo, se não acontecer nada que vá contra isso, se chover, se o clima ajudar, se não tiver uma estiagem muito longa, se não tiver enchente, se não tiver seca, laninha, El Ninho e qualquer outro evento climático que atrapalhe as lavouras, aí a gente vai ter uma ótima safra e o preço vai cair. Mas isso não basta ser só no Brasil, porque se não tiver, se tiver um problema na Índia, na China, na Argentina, né, em outros países que são produtores de produtos que a gente também produz e exporta, o preço, né, se houver alguma coisa nesses lugares, o preço internacional sobe e o produtor acaba exportando mais do que deixando para consumo interno. E esse preço, obviamente, vai subir. Então, o que o Haddad está propondo como a principal medida para controle dos preços dos alimentos é uma oração a São Pedro, né, uma oração global a São Pedro. Essa é a estratégia. A segunda estratégia, que é o que realmente o governo pode fazer, que é regulamentar essa parte da portabilidade, etc. e tal, é um atendimento aos supermercados para falar, olha, que eles reclamam muito que a taxa é muito alta, que esses cartões cobram. E o Haddad, ele demonstrou uma falta de conhecimento sobre o assunto, né? Porque no fim das contas ele fala assim, olha, porque às vezes o trabalhador vende esse crédito, e eu posso estar errado, tá? Mas eu lembro na época que eu trabalhava como CLT, que você recebe esse cartão e você não pode vender esse crédito. É contra a lei você vender esse crédito, porque vai contra a finalidade desse dinheiro, que ele é para garantir a alimentação, e por isso ele tem até algumas isenções tributárias, né? Ele não entra no seu salário, justamente para não incidir tributos sobre ele, e aí você recebe isso isento para a alimentação. Tinha gente que dava um golpe, ia lá nas Americanas, e Americanas como vende comida também, então você ia lá e comprava uma televisão com isso, mas a prática é que você não pode fazer isso. E o Haddad fala assim, não, porque algumas vezes o trabalhador tem que vender esse crédito e aí ele paga como se fosse um spread muito alto, né? Tem um desconto muito grande. Quando ele vai comprar no supermercado, o supermercado tem que pagar para a operadora um desconto muito grande. E isso tudo faz com que o alimento fique mais caro, né?
Olha, tomara que ele esteja certo, mas parece que isso tem tudo para dar errado. Porque pouca gente hoje, né? Se você comparar com 10 anos atrás, é CLT, a maior parte das pessoas agora não trabalha mais com carteira assinada, então pouca gente recebe isso, mas mais do que isso, o, quem garante que essa margem vai para os preços, né? Que essa redução na taxa vai ser repassada para os preços e não para a margem dos supermercados, que trabalham sempre com margens apertadas. Então, qualquer alívio de margem de lucro para os supermercados, eu imagino que eles vão pegar. E a outra parte de Banco Central, etc. e tal, é tudo papo furado, porque isso tinha que ter sido feito pelo próprio governo, o governo não fez nada ainda, e o Banco Central está apenas a reboque, esperando uma decisão do governo sobre esse assunto, que como sempre, como tem sido nos últimos 2 anos, acaba perdendo todo o tempo que tem até descobrir que já tinha uma possível solução a ser tomada. O fato é que ninguém sabe muito bem, nem o governo, o que é que eles vão fazer para ter alguma diferença realmente, para segurar os preços dos alimentos. E hoje, então, se reúnem Rui Costa, Haddad e Lula para discutir o assunto. Só lembrando, ano passado, o preço dos alimentos subiu 7,69, com destaque aí para carne, que subiu 21%, café que subiu 39%, e o café subiu 39% justamente porque teve um problema internacional com a produção de café. Não teve a ver com a nossa produção aqui, a nossa produção foi ótima. Óleo de soja 29%, leite 18%, e saiu IPCA 15 hoje, às 9 horas, daqui a pouquinho, que deve apontar aí talvez a mediana aí das expectativas está perto da estabilidade, ali uma pequeníssima deflação de 0,01%, mas com alimentos ainda em alta, né? Então, o que está puxando a inflação para baixo agora é a entrada do bônus de Itaipu na tarifa de energia elétrica, que deve estar dando um alívio aí para o pessoal. Beleza? Então, estamos entre essa fé em São Pedro, essa fé em São Pedro e a culpa de Roberto Campos Neto, tá? Aliás, hoje na newsletter do Esquina Sucupira, que sai lá finalzinho da tarde, lá pelas 5 da tarde, eu vou falar justamente sobre isso, que são esses ecos da era Dilma no governo Lula, né? De novo, nós estamos buscando as mesmíssimas ferramentas e estratégias utilizadas pela Dilma lá atrás e que desembocaram na maior crise econômica que o país viu, pelo menos nos últimos 20, 30 anos. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos nessa segunda-feira. Bom fim de semana. A gente se vê nessa segunda-feira, não, nessa sexta-feira. Bom fim de semana. A gente se vê segunda-feira, se tudo der certo. Avante, Sucupira. E não esqueçam daquela oração para São Pedro, hein? Até lá. Acorda, Sucupira!